Não tenho a menor dúvida de que no atentado de ontem está envolvida a mão ensanguentada da ditadura dominicana. Mas essa ditadura vive sua hora pré-agonizante. São os últimos estertores de um animal pré-histórico incompatível com o século XX. Numa manhã de 24 de junho de 1960, em Caracas, a capital da Venezuela, Rómulo Betancourt, então presidente da nação, seguia pela Avenida Los Próceres para liderar uma série de atos oficiais. Já perto do seu destino, sem que ninguém tivesse percebido de forma surpreendente, houve uma forte explosão, fazendo com que os arredores do Cadillac presidencial, com todos os seus ocupantes, se transformassem em uma bola de fogo. A Venezuela ficava paralisada diante da notícia de um atentado e possível magnicídio contra o presidente da República. E as primeiras acusações do governo tornariam a situação ainda mais escandalosa, pois a Venezuela acusa diretamente o primeiro mandatário da República Dominicana por quase 30 anos, Rafael Leônidas Trujillo, de ser o responsável por esse atentado. Como essa situação foi alcançada? Uma situação quase nunca vista na história da América entre dois presidentes em exercício, onde ambos se acusaram de conspirar contra a vida do outro a partir do exterior. Como esse atentado se desenvolveu e de onde veio essa inimizade histórica e não tão conhecida entre Rómulo Betancourt e Rafael Trujillo? Venha descobrir isso conosco hoje. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches, a nova enciclopédia. E convido vocês a nos darem um grande apoio, curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando as notificações no sininho, se inscrevendo, é claro, no canal e compartilhando este material com todos os seus conhecidos no WhatsApp, nas redes sociais e em qualquer outro espaço. Então, sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Para falar sobre os antecedentes por trás do atentado de Trujillo contra Betancourt, é preciso voltar alguns anos. O primeiro contato entre Trujillo e Betancourt foi em 1929. Betancourt, naquela época, era um líder estudantil que se opunha ao regime de Juan Vicente Gomes e que estava exilado na República Dominicana. De lá, ele faz palestras contra o governo venezuelano e busca apoio para movimentos destinados a derrubá-lo, como a famosa Expedição do Falque, que aconteceu em agosto de 1929. Diante disso, o governo venezuelano solicita, por via diplomática, ao governo dominicano que monitore Betancourt. Para isso, foi designado o então brigadeiro-general da Polícia Nacional Dominicana, chamado Rafael Trujillo, que apenas um ano depois assumiu o poder dessa nação, após uma conspiração. Exercendo pelos próximos 30 anos como ditador, em um período que, além de autocrático, será lembrado como um dos de expansão econômica e estabilidade política. Por sua vez, a Venezuela, com o passar do tempo, experimenta uma abertura política gradual com vistas a uma democracia institucional. Após a morte de Gomes em 1935, período que se mantém por quase 10 anos, liderado primeiro por Eleazar López Contreras e depois por Isaías Medina Angarita. Nessa época, Betancourt retorna ao país e funda o partido Ação Democrática, com o qual vai se movimentar agilmente pela política nacional, conseguindo crescer em popularidade. Poucos anos depois disso, Betancourt e seu partido conseguem chegar ao poder político. Em outubro de 1945, após participar de uma conspiração cívico-militar impulsionada por setores da oficialidade militar, que derrubam o então presidente Medina Angarita e instalam uma junta revolucionária de governo, presidida por Rómulo Betancourt. Isso inicia um período conturbado de 3 anos, conhecido como Triênio Adeco, de 45 a 48, marcado por uma situação política e social tensa em nível nacional e por fortes conflitos entre setores políticos e militares contrários ao governo. Ação Democrática. E deve-se destacar que no mesmo dia do golpe contra Medina Angarita, em 18 de outubro de 45, ocorre o primeiro conflito entre a Venezuela de Betancourt e a República Dominicana de Trujillo.
Quando multidões a favor do golpe da Ação Democrática, acompanhadas também por adversários de Trujillo, que estavam exilados na Venezuela, atacam violentamente a embaixada dominicana em Caracas. Em decorrência desse acontecimento, ocorre uma escalada de tensão entre ambos os governos, que vai terminar com a expulsão do representante dominicano na Venezuela. Ao que Trujillo responde de forma recíproca, resultando na ruptura das relações diplomáticas entre a República Dominicana e a Venezuela. Desde que, como brigadeiro dominicano, lhe foi designado vigiar aquele exilado venezuelano chamado Rómulo Betancourt na República Dominicana, Rafael Trujillo desconfiava daquele homem. E aquelas duas figuras que se cruzaram agora presidiriam a principal magistratura de cada um de seus países. Ao mesmo tempo, no plano internacional, haverá também em todo o Caribe tensões crescentes entre governos alinhados à democracia liberal, com figuras como Ramón Grau San Martín ou Carlos Prio, Socarrás em Cuba, José Figueres na Costa Rica, Munhoz Marín em Porto Rico e Rómulo Betancourt na Venezuela, contra governos de perfil mais nacionalista e autocrático, como o de Anastácio Somoza Garcia, na Nicarágua, e Rafael Leônidas Trujillo, na República Dominicana. Tudo isso, além disso, em um contexto conturbado como era o da Guerra Fria e a crescente hegemonia dos Estados Unidos como o império único em todo o planeta. Inimigos? Dessa forma, Trujillo e Betancourt, cada um vai dar assistência mútua a operações clandestinas, numa tentativa de facilitar que os dissidentes de ambos governos pudessem derrubar seu adversário. Somente durante o triênio, o ADECO Betancourt enfrentou 8 tentativas de insurreição, 3 das quais seriam apoiadas diretamente por Rafael Trujillo. Enquanto no caso de Trujillo, este também vai enfrentar uma expedição militar organizada em Cuba e com apoio da Guatemala, Costa Rica, México e Venezuela, embora essa expedição não tenha terminado sob seu comando. Após esses conflitos não resolvidos, mais adiante, as relações entre a República Dominicana e a Venezuela passam brevemente para um melhor patamar com a eleição presidencial do escritor Rômulo Gallegos, no final de 1947. Isso apesar das declarações feitas por Betancourt em abril de 1948, durante a fundação da organização. Ele pede para manter contato zero com governos autocráticos como o de Rafael Trujillo. Agora, esse contato diplomático entre a administração de Gallegos e a de Trujillo será interrompido por um novo golpe de Estado militar poucos meses após essas aproximações, especificamente em 24 de novembro de 1948. Com o golpe liderado pelo alto comando militar, a Venezuela inicia a chamada Década Militar. Entre 1948 e 1958, com governos liderados por Carlos Delgado Chaubó, até 1950, e posteriormente, de fato e também nominalmente, por Marcos Pérez Jiménez, até 1958. Após a troca de governo, Betancourt e vários camaradas vão para o exílio em 1949. Isso, no entanto, não significou o fim das disputas entre Trujillo e Betancourt. A ascensão dos governos militares na Venezuela, especialmente com o de Marcos Pérez Jiménez, vai acabar melhorando as relações diplomáticas entre a República Dominicana de Trujillo e a Venezuela, chegando até mesmo a se formar uma chamada rede anti-subversiva em todo o Caribe, impulsionada pela República Dominicana, Nicarágua, El Salvador e Honduras, que dão apoio ao nascente governo de Pérez Jiménez para controlar os grupos armados subversivos. Nesses anos, Ação Democrática e setores da esquerda, na Venezuela e fora, tentam sem sucesso planejar ações violentas para derrubar Delgado, Chaubó e Pérez Jiménez. Enquanto tudo isso acontece, apesar de sua amizade com setores da elite norte-americana, Betancourt, na condição de exilado, percorre todo o Caribe, sendo constantemente monitorado pelos serviços de inteligência venezuelanos e dominicanos. Além de ser alvo de múltiplas tentativas de homicídio, primeiro em Havana, Cuba, em 1951, depois no México e Porto Rico, em 1955, onde,
Segundo o historiador Santiago Castro, agentes de segurança dominicanos planejavam sequestrar Bettencourt para posteriormente levá-lo ao repúdio. Dominicana, embora nada disso tenha acontecido. No entanto, no final de 1957 e início de 1958, a oposição a Pérez Jiménez na Venezuela e no exterior, apoiados por setores das Forças Armadas e dos Estados Unidos, unem-se para criar uma situação de tensão que obriga Pérez Jiménez a deixar o poder. Em 23 de janeiro de 1958, dando início a uma junta provisória de governo, liderada pelo contra-almirante Wolfgang Larrazabal. Nesse mesmo ano, são realizadas eleições gerais, nas quais Rômulo Bettencourt sai vencedor após retornar do exílio, iniciando assim seu segundo mandato presidencial, que vai de 1959 a 1964. Essa nova presidência vai dar início a um novo capítulo no conflito entre Bettencourt e Trujillo, que, vale dizer, continuava firme como uma rocha comandando na República Dominicana. Mas poucos sabiam que essas tensões estavam perto do auge. O ano de 1959 vai ser um ano marcante na rivalidade entre Trujillo e Bettencourt. O primeiro, que governava com mão de ferro há quase 30 anos, começa a sentir-se pressionado por elementos internos e externos ao seu governo. Regimes próximos ao seu, como o de Batista em Cuba e o de Pérez Jiménez na Venezuela, haviam sido derrubados recentemente. E para os fins geopolíticos do hegemon, que eram os Estados Unidos, Trujillo já não parecia ser tão conveniente. E a potência do norte começa a virar um pouco as costas para ele. Por sua vez, nesse mesmo ano, Bettencourt voltava à presidência da Venezuela, mas em uma situação de tensão constante, caracterizada por uma forte incerteza e conflitos políticos que ocasionaram o surgimento de várias tendências dissidentes. Entre elas, tendências de esquerda radical, que buscavam dar um golpe armado. Tudo isso acompanhado, por sua vez, de um contexto econômico de desordem fiscal legado pela junta militar de Larrazabal, que havia assumido após a queda de Pérez Jiménez. Sob esse diagnóstico, as tensões entre os protagonistas dessa história vão voltar a ressurgir em apenas alguns meses. A Venezuela retoma um princípio da política externa desenvolvido desde o triênio ADECO e que era conhecida como Doutrina Bettencourt, que promovia que nenhum governo no mundo reconhecesse outros governos que tivessem origem no que eles chamavam de procedimentos antidemocráticos. Colocando como exemplo mais claro, segundo eles, a República Dominicana de Trujillo, que, vale dizer, foi o primeiro destino que acolheu Marcos Pérez Jiménez após sua saída da Venezuela. Em função dessa chamada doutrina, Bettencourt, considerada por alguns como intervencionista, pois buscava ditar como os países deveriam conduzir sua política interna, e cujos critérios se tornavam mais do que ambíguos quando se tratava de sua aplicabilidade na prática diplomática real, Bettencourt ainda não completara 6 meses na presidência da Venezuela, quando declara e protesta em organismos internacionais contra a suposta permissividade existente na região em relação ao governo de Trujillo. Isso gera um novo choque e rompimento das relações diplomáticas entre a República Dominicana e a Venezuela. Em junho de 1959, é o momento em que o auge desse conflito ocorre. Um cerco, por parte de grupos de choque favoráveis a Trujillo, contra a embaixada venezuelana em Santo Domingo. Trujillo também enfrenta uma breve e fracassada operação militar liderada por Henrique Jiménez Moya, com apoio de Cuba, então sob Fidel Castro. Essa operação inicialmente conta com apoio venezuelano, mas o governo de Bettencourt eventualmente hesita e decide não apoiá-la mais. Para evitar uma escalada que colocasse em apuros a ação democrática e Bettencourt com as Forças Armadas, setor militar que também já começava a ter diferentes atritos com Rômulo Bettencourt. No entanto, embora essa conspiração contra Trujillo tenha sido contida, o mandatário dominicano continuará com fortes suspeitas do envolvimento de Bettencourt e do governo venezuelano nessa conspiração. Momento em que Trujillo decide, em resposta a isso, organizar ele mesmo um atentado contra a vida de Bettencourt, que deveria ser executado no ano seguinte, ou seja, em 1960.
Entretanto, essa rivalidade vai aumentando e é facilitada pelo crescente desconforto dos Estados Unidos com Trujillo em relação aos seus interesses geopolíticos na região. Potência do Norte, que cada vez pressiona mais a República Dominicana para que mude seu modelo de governo. Pois, ao contrário do que costuma se pensar, a relação de mais de 30 anos entre os Estados Unidos e a Dominicana de Trujillo esteve longe de ser harmoniosa em muitas ocasiões. Além disso, Betancur, que estava muito mais abertamente alinhado com o Norte, levará esse conflito à Organização dos Estados Americanos, exigindo que o mandatário Trujillo e seu governo fossem isolados diplomaticamente, com o objetivo de pressionar por uma chamada transição democrática e maiores garantias para a classe opositora política dominicana, contrária a Trujillo, que também estava alinhada com os Estados Unidos. E esse conflito se manteve tanto no campo diplomático quanto fora dele. Trujillo, por exemplo, dá apoio logístico à tentativa militar do ex-ministro venezuelano da Defesa, Jesus Maria Castro León, no estado de Táchira. Levantamento realizado em abril de 1960 com o uso de armamentos, dinheiro e passaportes falsos. Betancur, que já apoiara expedições armadas contra Trujillo, aproveita o golpe fracassado para intensificar sua posição. Seu pedido para que a comunidade internacional, principalmente a Organização dos Estados Americanos, isolasse o governo de Trujillo e pressionasse por sua mudança. Em consequência, Rafael Leônidas Trujillo fica cada vez mais isolado e bloqueado. Diplomaticamente, Trujillo percebe que um dos principais incômodos para seu governo era a política diplomática, que tinha como principal rosto Rômulo Betancur. De modo que a sorte, os ânimos, as cartas e tudo já estavam lançados para que se consumasse o polêmico e inesperado plano de eliminar Betancur do mapa da Venezuela por meio de uma ação violenta organizada pelo regime de Trujillo naquele mesmo ano de 1960. Para realizar uma operação tão complexa, Trujillo encarrega essa missão a Johnny Aves Garcia, diretor da Polícia Secreta Dominicana, conhecida como o Serviço de Inteligência Militar. Aves Garcia não era um desconhecido. Na tentativa anterior fracassada de assassinato contra Betancur, realizada no México, ele havia participado como um funcionário de segundo escalão. Para avançar em sua missão, Aves entra em contato com um conjunto heterogêneo de atores, coordenados na Venezuela, Santo Domingo e Madrid, que envolvia setores com proximidade ou simpatia pelo recém-deposto Marcos Pérez Jiménez, apesar de que este último não tinha qualquer relação com esses planos. Esse será o caso do capitão de corveta, Eduardo Morales Luengo, que vai atuar como chefe local na Venezuela, da conspiração ao ex-coronel Oscar Tamayo Soares e Juan Manuel Zanoja Rodrigues. Além de contar também com o coronel Martínez, que em parada, que não era perejimenista, e com setores civis desafetos a Betancur. Como dissemos, é um grupo bem heterogêneo. Trujillo fornece suprimentos, armamento, financiamento e treinamento aos conspiradores com o objetivo de acabar com a vida de Betancur. Com uma bomba de 65 quilos de trinitrotolueno escondida em um veículo que estaria estacionado perto da rota que Betancur seguiria em 24 de junho de 1960, bomba que seria acionada com um aparelho de micro-ondas à distância, o que seria extremamente sofisticado para aquela época. Para esses fins, de acionar a bomba ficariam responsáveis os civis Luiz Cabreira Cifontes e Manuel Vicente Llanes Bustamante. O plano seria não apenas acabar com a vida de Betancur, mas também organizar ações cívico-militares em diferentes pontos do país para aproveitar a situação e tomar o poder. No entanto, nem tudo vai sair como previam os conspiradores. Como avisamos, por volta das 9h30 da manhã de 24 de junho de 1960, Betancur estava um pouco indisposto. Nesse dia, ele passa pela Avenida Los Próceres de Caracas para presidir os atos comemorativos da Batalha de Carabobo e do Dia do Exército, no Passeio dos Ilustres. No Cadillac presidencial estavam Betancur, sua esposa, René Mercedes, o ministro da Defesa, Josué Lopes Henriques, e o motorista Azael Valero, acompanhados pelo veículo da escolta presidencial e pela comitiva.
Quando os conspiradores se preparam para detonar o explosivo, ele falha porque a bomba não conseguiu atingir adequadamente a parte traseira do carro em que estavam sendo transportados. Bettencourt, mas sim a parte dianteira, e empurrou o veículo vários metros para fora da pista até colidir com uma ilha divisória. Tudo se transformou em fumaça e fogo, embora a explosão não tenha atingido o alvo principal. No atentado, morreram o chefe da Casa Militar, Ramon Armas Pérez, e um pedestre chamado Juan Eduardo Rodrigues Bettencourt, com queimaduras generalizadas de 1º e 2º grau no rosto e nas mãos. Ele é resgatado do local e levado para um centro de saúde, onde, apesar dos ferimentos, se mostra vivo e estável. De lá, ele faz algumas breves declarações à imprensa e no dia seguinte, no Palácio de Miraflores, faz um discurso no rádio, no qual acusa Trujillo de ter sido o autor intelectual do atentado, junto com membros do antigo regime de Pérez Jiménez. Ele ordena, por sua vez, encontrar os responsáveis materiais pelo atentado na Venezuela, que são capturados nos dias seguintes. Os líderes da operação, Luiz Cabreira Cifontes, Juan Manuel Zanoja e Eduardo Morales, são condenados a 30 anos de prisão. Assim que a notícia se torna pública, Trujillo sai negando tudo o que aconteceu, classificando os fatos como um incidente de política interna venezuelana, procurando não ter deixado indícios diretos de sua participação. No entanto, esses indícios logo começam a aparecer. A Voz Dominicana, emissora oficialista, havia se antecipado no dia do atentado ao divulgar um boletim informativo no qual afirmava que Bettencourt havia morrido em um atentado, 18 minutos antes de que isso acontecesse. Apesar de as primeiras informações oficiais vindas da Venezuela terem sido divulgadas ao meio-dia, muito depois das 9 da manhã, quando os fatos ocorreram. Por outro lado, ainda mais importante, os conspiradores na Venezuela foram confessando o que aconteceu à medida que se entregavam ou eram capturados, envolvendo diretamente Rafael Trujillo no ocorrido. Diante dessa situação, Trujillo opta por realizar gestos simbólicos, como substituir seu irmão Héctor Trujillo na presidência por Joaquim Balaguer, que na época era vice-presidente, entre outras ações que buscavam impedir uma maior pressão internacional, que a Dominicana já vinha sofrendo por causa de Bettencourt há vários anos, mas que agora seria intensificada. As tensões crescem e aumentam no seio da Organização dos Estados Americanos. É designada uma comissão para investigar o ocorrido na Venezuela. Comissão que afirma ter concluído que a participação da República Dominicana era real. Questão que Trujillo continua negando. Após intensas sessões, nas quais a Venezuela buscará obter apoio para isolar ainda mais econômica e diplomaticamente o regime dominicano. Bettencourt, inclusive, considera a possibilidade de iniciar possíveis retaliações bélicas, no que será conhecido como Operação Relâmpago. Mas esse possível conflito militar acabará sendo descartado por ambos os lados, por medo dos possíveis custos econômicos, diplomáticos e militares. A Organização dos Estados Americanos, após o atentado, votará em uma sessão histórica. Estados Unidos, o ator mais influente na região. Primeiro, eu seria relutante em aplicar medidas de pressão contra o governo da República Dominicana, por medo de que, diante de uma possível mudança de regime, o vácuo de poder deixado por Trujillo poderia abrir caminho para a implantação de um regime como o de Cuba sob Castro. Acabam se alinhando com Bettencourt e o presidente venezuelano obtém apoio dos Estados Unidos e da maioria dos países na Organização dos Estados Americanos. Assim, depois disso, a Organização dos Estados Americanos envia um relatório ao Conselho de Segurança das Nações Unidas com as sanções que deveriam ser aplicadas a Trujillo. E por meio de uma resolução de 9 de setembro de 1960, a Organização das Nações Unidas aprova essas sanções contra a República Dominicana. Dessa forma, o governo de Trujillo será isolado diplomaticamente e a República Dominicana enfrentará fortes restrições econômicas, que vão incentivar o descontentamento e o conflito político interno na Dominicana. Finalmente, nesse contexto, alguns meses depois, uma das rivalidades mais intensas do século XX latino-americano chegará ao seu fim. Em 30 de maio de 1961,
Trujillo estava a caminho de San Cristóbal, saindo da capital, cidade Trujillo, hoje chamada Santo Domingo. Com menos proteção do que o habitual, ele estava indo para uma propriedade localizada nos arredores da cidade, quando de repente seu carro foi metralhado e ele morreu. Trujillo, o mandatário, no instante. Os conspiradores, que contariam com o apoio de um dos ajudantes de Trujillo, o tenente Amado Garcia Guerreiro, seriam caçados pouco depois por seu filho Ramfis Trujillo, que imediatamente assume o comando de fato da Dominicana. No entanto, as feridas que o assassinato de Trujillo deixou para o regime trujilista seriam mortais, pois esses acontecimentos deram margem para que uma rebelião dentro da Força Aérea Dominicana acabasse por depor o que restava do regime de Trujillo, com mais de 30 anos de duração, no fim de novembro de 1961. Terminava assim não só um dos governos mais polêmicos e controversos da América Hispânica, mas também uma das inimizades políticas mais longas e pouco conhecidas do século XX. No que diz respeito a Bettencourt, após se recuperar do atentado, ele fica com ferimentos que o afetam na cabeça, no olho direito, e o deixam parcialmente surdo. Bettencourt, embora com muitas dificuldades, consegue terminar seu mandato em 1964 e morreria após vários anos de atividade política em 1981 aos 73 anos de idade, devido a uma embolia provocada por uma queda. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado. Lembro que vocês nos dão um grande impulso e uma grande ajuda, interagindo com o canal, deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço, e ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês.